A graça e paz, bem-vindos a mais um devocional onde a gente lê a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, cada dia um pouquinho, e a gente reflete sobre a palavra do Senhor. Vamos começar com uma oração. Senhor, obrigado, Pai, por mais essa oportunidade de ler a Tua palavra. Senhor, obrigado porque nós podemos aprender mais de Ti. Guia-nos, Senhor, com o Teu Espírito, Senhor, para que nós possamos entender verdadeiramente o que o Senhor quis trazer para as nossas vidas com essas palavras. Isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E sem mais delongas, vamos para o texto de hoje, que começa lá em número 6, que diz o seguinte: Então o Senhor disse a Moisés: Dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Se alguém do povo, homem ou mulher, fizer o voto especial de Nazireu e se consagrar ao Senhor, deixará de beber vinho e outras bebidas fermentadas. Não usará vinagre feito de vinho, nem de outras bebidas fermentadas. E não beberá suco de uva, nem comerá uvas ou passas. Enquanto estiver sob o voto de Nazireu, não beberá nem comerá coisa alguma que venha da videira, nem mesmo sementes ou cascas de uvas. Enquanto durar o voto, o nazireu será consagrado ao Senhor, e não cortará o cabelo. Deixará o cabelo crescer até concluir o voto. E aqui a gente lembra de Sansão. Sansão era um nazireu. Ele não cortava o cabelo porque isso fazia parte dos mandamentos do Senhor. Não se aproximará de cadáver enquanto estiver consagrado ao Senhor, mesmo que o falecido seja seu pai, mãe, irmão ou irmã. O nazireu não se contaminará, pois o cabelo de sua cabeça simboliza sua consagração a Deus. Essa exigência é válida enquanto ele estiver consagrado ao Senhor. Se alguém cair morto ao lado do nazireu, o cabelo que ele consagrou ficará contaminado. Esperará 7 dias e depois raspará a cabeça. Então estará purificado de sua contaminação. No 8º dia, levará 2 rolinhas ou pombinhos para o sacerdote à entrada da tenda do encontro. O sacerdote oferecerá uma das aves como oferta pelo pecado e a outra como holocausto. Deste modo, fará expiação pela culpa resultante do contato com o cadáver. O nazireu reafirmará seu compromisso e deixará o cabelo crescer outra vez. Os dias de voto cumpridos antes da contaminação não serão contados. Ele se consagrará novamente ao Senhor por todo o período do voto e apresentará um cordeiro de 1 ano como oferta pela culpa. Essa é a lei ritual para o nazireu. Quando chegar ao fim do período de consagração, irá até a entrada da tenda do encontro e trará suas ofertas ao Senhor. Um cordeiro de 1 ano e sem defeito, como holocausto. Uma cordeira de 1 ano e sem defeito, como oferta pelo pecado. Um carneirinho sem defeito, como oferta de paz. Um cesto de pães sem fermento, bolos de farinha da melhor qualidade misturada com azeite e pães finos untados com azeite, junto com as ofertas de cereal e ofertas derramadas. O sacerdote apresentará as ofertas diante do Senhor. Primeiro a oferta pelo pecado e o holocausto. Depois o carneiro para a oferta de paz, junto com o cesto de pães sem fermento. O sacerdote também apresentará ao Senhor as ofertas de cereal e as ofertas derramadas. Em seguida, o nazireu raspará a cabeça à entrada da tenda do encontro, pegará o cabelo que consagrou e o colocará no fogo embaixo do sacrifício da oferta de paz. Depois que o nazireu tiver raspado a cabeça, o sacerdote pegará um ombro cozido de carneiro e de dentro do cesto pegará um bolo e um pão fino sem fermento e colocará tudo nas mãos do nazireu. Por fim, o sacerdote os moverá para o alto como oferta especial diante do Senhor. Essas são as porções santas para o sacerdote, junto com o peito da oferta movida e a coxa da oferta sagrada, movidos diante do Senhor. Depois dessa cerimônia, o nazireu poderá voltar a beber vinho. Essa é a lei ritual dos nazireus que fazem o voto de apresentar essas ofertas para o Senhor. Se tiverem recursos materiais, apresentarão outras ofertas além dessas. Devem cumprir o voto que fizeram quando se consagraram como nazireus.
Então o Senhor disse a Moisés: Diga a Arão e a seus filhos que abençoe o povo de Israel com essa bênção especial. Que o Senhor o abençoe e o proteja. Que o Senhor olhe para você com favor e lhe mostre bondade. Que o Senhor se agrade de você e lhe dê paz. Assim, Arão e seus filhos colocarão meu nome sobre os israelitas e eu mesmo os abençoarei. No dia em que Moisés terminou de armar o tabernáculo, ele o ungiu e o consagrou, junto com toda a sua mobília, o altar e seus utensílios. Então os líderes de Israel, os chefes das tribos que haviam realizado o censo dos soldados, chegaram com suas ofertas. Trouxeram 6 carroças cobertas e 12 bois. Uma carroça para cada 2 líderes e um boi para cada líder, e apresentaram essas ofertas ao Senhor na frente do tabernáculo. O Senhor disse a Moisés: Receba as ofertas deles, para usar no serviço da tenda do encontro. Distribua-as entre os levitas conforme o trabalho de cada um. Então Moisés recebeu as carroças e os bois e os entregou aos levitas. Deu 2 carroças e 4 bois à divisão gersonita para seu trabalho, e 4 carroças e 8 bois à divisão merarita para seu trabalho. Todos realizavam suas tarefas sob a supervisão de Itamar, filho do sacerdote Arão. A divisão dos coatitas, porém, não deu carros nem bois, pois era seu dever carregar nos ombros os objetos sagrados. Quando o altar foi ungido, os líderes das tribos apresentaram ofertas para a consagração do altar. Cada um colocou sua oferta diante do altar. O Senhor disse a Moisés: Cada dia um líder trará sua oferta para a consagração do altar. No primeiro dia, Naasson, filho de Aminadab, e líder da tribo de Judá, apresentou sua oferta. Ela consistia em uma bandeja de prata que pesava 1.560 gramas e uma bacia de prata que pesava 840 gramas, com base no peso do ciclo do santuário, ambas cheias de ofertas de cereal de farinha da melhor qualidade, umedecidas com azeite. Trouxe também uma vasilha de ouro que pesava 120 gramas, cheia de incenso. Apresentou ainda um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto, e um bode como oferta pelo pecado. Para a oferta de paz trouxe 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferta apresentada por Naasson, filho de Aminadab. No segundo dia, Natanael, filho de Zuar e líder da tribo de Issacar, apresentou sua oferta. Ela consistia em uma bandeja de prata que pesava 1.560 gramas e uma bacia de prata que pesava 840 gramas, com base no peso do ciclo do santuário, ambas cheias de ofertas de cereal de farinha da melhor qualidade, umedecida com azeite. Trouxe também uma vasilha de ouro que pesava 120 gramas, cheia de incenso. Apresentou ainda um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto, e um bode como oferta pelo pecado. Para as ofertas de paz trouxe 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferta apresentada por Natanael, filho de Zuar. Aqui eles estão se preparando para a inauguração do santuário, né? No terceiro dia, Eliabe, filho de Elon e líder da tribo de Zebulon, apresentou sua oferta. Ela consistia em uma bandeja de prata que pesava 1.560 gramas e uma bacia de prata que pesava 840 gramas, com base no peso do ciclo do santuário, ambas cheias de ofertas de cereal de farinha da melhor qualidade, umedecida com azeite. Trouxe também uma vasilha de ouro que pesava 120 gramas, cheia de incenso. Apresentou ainda um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto, e um bode como oferta pelo pecado. Para a oferta de paz trouxe 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferta apresentada por Eliabe, filho de Elon. No quarto dia, Elisur, filho de Sedeur, líder da tribo de Ruben, apresentou sua oferta. Ela consistia em uma bandeja de prata que pesava 1.560 gramas e uma bacia de prata que pesava 840 gramas, com base no peso do ciclo do santuário, ambas cheias de ofertas de cereais de farinha da melhor qualidade,
umedecida com azeite. Trouxe também uma vasilha de ouro que pesava 120 gramas, cheia de incenso. Apresentou ainda um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto, e um bode como oferta pelo pecado. Para a oferta de paz, trouxe 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferta apresentada por Elisur, filho de Sedeur. No quinto dia, Selumiel, filho de Zurissadai e líder da tribo de Simeão, apresentou sua oferta. Ela consistia em uma bandeja de prata que pesava 1.560 gramas e uma bacia de prata que pesava 840 gramas, com base no peso do ciclo do santuário, ambas cheias de ofertas de cereal de farinha da melhor qualidade, umedecida com azeite. Trouxe também uma vasilha de ouro que pesava 120 gramas, cheia de incenso. Apresentou ainda um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto, e um bode com oferta pelo pecado. Para sua oferta de paz, trouxe 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferta apresentada por Selumiel, filho de Zuri e Sadai. No sexto dia, Eliasaf, filho de Deuel e líder da tribo de Gade, apresentou sua oferta. Ela consistia em uma bandeja de prata que pesava 1.560 gramas e uma bacia de prata que pesava 840 gramas, com base no peso do ciclo do santuário, ambas cheias de ofertas de cereal de farinha da melhor qualidade umedecida com azeite. Trouxe também uma vasilha de ouro que pesava 120 gramas, cheia de incenso. Apresentou ainda um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto, e um bode como oferta pelo pecado. Para a oferta de paz, trouxe 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferta apresentada por Eliasaf, filho de Deuel. No sétimo dia, Elisama, filho de Amiúde e líder da tribo de Efraim, apresentou sua oferta. Ela consistia numa bandeja de prata que pesava 1.560 gramas e uma bacia de prata que pesava 840 gramas, com base no peso do ciclo do santuário, ambas cheias de ofertas de cereal de farinha da melhor qualidade umedecida com azeite. Trouxe também uma vasilha de ouro que pesava 120 gramas, cheia de incenso. Apresentou ainda um novilho, um carneiro, um cordeiro e de 1 ano como holocausto, e um bode como oferta pelo pecado. Para a oferta de paz, trouxe 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferta apresentada por Elisama, filho de Amiúde. No oitavo dia, Gamaliel, filho de Pedazur e líder da tribo de Manassés, apresentou sua oferta. Ela consistia em uma bandeja de prata que pesava 1.560 gramas e uma bacia de prata que pesava 840 gramas, com base no peso do ciclo do santuário, ambas cheias de ofertas de cereal de farinha da melhor qualidade umedecidas com azeite. Também trouxe uma vasilha de ouro que pesava 120 gramas, cheia de incenso. Apresentou ainda um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto, e um bode como oferta pelo pecado. Para a oferta de paz, trouxe 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferta apresentada por Gamaliel, filho de Pedazur. No nono dia, Abidã, filho de Gideone e líder da tribo de Benjamim, apresentou sua oferta. Ela consistia em uma bandeja de prata que pesava 1.560 gramas e uma bacia de prata que pesava 840 gramas, com base no peso do ciclo do santuário, ambas cheias de ofertas de cereal de farinha da melhor qualidade, umedecida com azeite. Trouxe também uma vasilha de ouro que pesava 120 gramas, cheia de incenso. Apresentou ainda um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto e um bode como oferta pelo pecado. Para a oferta de paz, trouxe 2 bois, 5 carneiros e 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferta apresentada por Abidã, filho de Gideone. No 10º dia, Aiezer, filho de Aminassadai e líder da tribo de Dan, apresentou sua oferta. Ela consistia em uma bandeja de prata que pesava 1.560 gramas e uma bacia de prata que pesava 840 gramas, com base no peso do ciclo do santuário, ambas cheias de ofertas de cereal de farinha da melhor qualidade umedecida com azeite. Trouxe também uma vasilha de ouro que pesava 120 gramas, cheia de incenso.
Apresentou ainda um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto, e um bode como oferta pelo pecado. Para as ofertas de paz, trouxe 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferta apresentada por Aiezer, filho de Aminassadai. No 11º dia, Pagiel, filho de Ocrã e líder da tribo de Asser, apresentou sua oferta. Ela consistia em uma bandeja de prata que pesava 1.560 gramas e uma bacia de prata que pesava 840 gramas, com base no peso do ciclo do santuário, ambas cheias de oferta de cereal de farinha da melhor qualidade, umedecida com azeite. Trouxe também uma vasilha de ouro que pesava 120 gramas, cheia de incenso. Apresentou ainda um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto, e um bode como oferta pelo pecado. Para a oferta de paz, trouxe 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferta apresentada por Pagiel, filho de Ocrã. No 12º dia, Aira, filho de Enã e líder da tribo de Naphtali, apresentou sua oferta. Ela consistia em uma bandeja de prata que pesava 1.560 gramas e uma bacia de prata que pesava 840 gramas, com base no peso do ciclo do santuário, ambas cheias de oferta de cereal de farinha da melhor qualidade umedecida com azeite. Trouxe também uma vasilha de ouro que pesava 120 gramas, cheia de incenso. Apresentou ainda um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto, e um bode como oferta pelo pecado. Para a oferta de paz, trouxe 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferta apresentada por Aira, filho de Enã. É interessante porque a gente leu aqui 12 vezes a mesma oferta, os mesmos animais que foram trazidos como ofertas para o Senhor, tanto oferta pelo pecado, como oferta pro holocausto, como a oferta de paz. E a gente leu 12 vezes a mesma coisa, e aí talvez você pense que é um desperdício, e esse pensamento de desperdício talvez até se intensifique mais quando a gente pensa que nessa época em que isso foi escrito, o papel para escrever era caríssimo. Então o processo para escrever era caríssimo, não é que nem agora que nós estamos lendo no computador, no meio digital, ou mesmo depois da criação da imprensa, em que a você imprimir textos é muito mais, pelo menos em quantidade, é muito mais fácil. Aqui, eles teriam que escrever isso tudo e toda vez que eles fossem copiar, o custo de você escrever isso era embutido nisso. E eu fico pensando, por que que então que eles escreveriam 12 vezes a mesma coisa? E eu penso que talvez seja uma forma de dizer duas coisas. A primeira, que a obrigação de cada tribo era igual para com Deus. Não existia uma tribo mais importante e uma tribo menos importante. Então, as suas obrigações eram de igual peso para o Senhor. E ao mesmo tempo, as obrigações eram importantes e a importância de cada tribo também para o Senhor era a mesma. Não existia uma tribo que era mais ou menos importante para o Senhor. Todas elas tinham os mesmos direitos, os mesmos deveres. E eu creio que essa forma de escrever 12 vezes a mesma coisa, o que cada uma trouxe, o que quem que era o seu líder, que a tribo estava sendo representada nessa inauguração do santuário, uma em cada dia, era uma forma de dizer: vocês são importantes para o Senhor. A promessa do Senhor para Abraão está sendo cumprida. Então é interessante que mesmo nas repetições existe uma razão, existe um motivo. 84. Essas foram as ofertas de consagração apresentadas pelos líderes de Israel quando o altar foi ungido: 12 bandejas de prata, 12 bacias de prata e 12 vasilhas de ouro com incenso. Cada bandeja de prata pesava 1.560 gramas e cada bacia de prata pesava 840 gramas. Ao todo, os objetos de prata pesavam 28,8 quilos, com base no peso do ciclo do santuário. Cada uma das vasilhas de ouro cheias de incenso pesava 120 gramas, com base no peso do ciclo do santuário.
Ao todo, as vasilhas de ouro pesavam 1.440 gramas. Para os holocaustos foram apresentados 12 novilhos, 12 carneiros e 12 cordeiros de um ano, junto com as ofertas obrigatórias de cereal. Para as ofertas pelo pecado foram apresentados 12 bodes. Para as ofertas de paz foram apresentados 24 bois, 60 carneiros, 60 bodes e 60 cordeiros de um ano. Essas foram as ofertas para a consagração do altar, depois que este foi ungido. Cada vez que Moisés entrava na tenda do encontro para falar com o Senhor, ouviu uma voz que falava com ele por entre os dois querubins em cima da tampa da arca, o lugar de expiação, que fica sobre a arca da aliança. De lá, o Senhor falava com Moisés. Marcos 12, do 38 até o 13:13. Jesus também ensinou: cuidado com os mestres da lei. Eles gostam de se exibir com vestes longas e de receber saudações respeitosas quando andam pelas praças. E como gostam de sentar-se nos lugares de honra nas sinagogas, à cabeceira da mesa dos banquetes. No entanto, tomam posse dos bens das viúvas e de maneira desonesta, e depois, para dar a impressão de piedade, fazem longas orações em público. Por causa disso, serão duramente castigados. Aqui ele está dizendo sobre aquelas pessoas que utilizavam as coisas de Deus para explorar as outras pessoas. Diziam que faziam orações e por isso eles tinham o direito de pegar os bens das viúvas, que, como nós já vimos, eram pessoas que eram socialmente desamparadas. Eram pessoas que talvez não tivessem condições do seu sustento em uma sociedade em que geralmente era o homem que trazia o sustento para casa. Jesus sentou-se perto da caixa das ofertas do templo e ficou observando o povo colocar o dinheiro. Muitos ricos contribuíam com grandes quantias. Então veio uma viúva pobre e colocou 2 moedas pequenas. Jesus chamou seus discípulos e disse: Eu lhes digo a verdade, essa viúva depositou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Eles deram uma parte do que lhe sobrava, mas ela, em sua pobreza, deu tudo o que tinha. E aqui do verso 41 até o 44, a gente vê essa história da viúva e mostra essa relação das ofertas que as pessoas levam para o Senhor. E é interessante porque uma das coisas que o Senhor vê quando quando alguém oferta alguma coisa para ele, seja dinheiro, seja o nosso tempo, seja a nossa adoração, seja qualquer coisa que seja, não é a quantidade, mas sim o como que essa adoração foi feita, o como que essa adoração saiu de nosso coração. Ela foi simplesmente mais alguma coisinha que nós demos para o Senhor? Ou foi verdadeiramente aquilo que foi preparado com carinho, aquilo que saiu do fundo do nosso coração, considerando o Senhor como a primeira coisa, a coisa mais importante da nossa vida? Aqui a gente viu várias pessoas que ofertaram ofertas mais volumosas, enquanto que a viúva ofertou uma quantidade pequena, que talvez para os olhos de outras pessoas até pudessem pensar que a oferta dela não era necessária, porque era irrisória perto da oferta daquelas outras pessoas. Mas aquela oferta daquela mulher, Jesus disse que foi mais do que todos os outros, no sentido de que no coração daquela mulher, ela queria tanto agradar ao Senhor, que o pouco que ela deu, sendo muito em comparação ao quanto ela tinha, era aquilo que ela queria dar para o Senhor, era aquilo que o coração dela se importava em dar para o Senhor. Então isso nos ensina que tudo que nós formos dar para o Senhor, seja nossas ofertas financeiras para sustento da casa do Senhor, seja o nosso tempo, seja a nossa adoração, sejam os nossos atos que nós fazemos no mundo de forma a glorificar o Senhor, mesmo que isso seja o nosso trabalho, mesmo que isso seja a nossa interação com as pessoas, mesmo que seja a ajuda que nós damos para os outros, mesmo que seja, por exemplo, quando nós vamos talvez em um restaurante comer alguma coisa, e o modo como nós tratamos aqueles que nos servem nesses lugares. Tudo que nós fizermos tem que ser de forma a agradar ao Senhor. Quando Jesus saía do templo, um de seus discípulos disse: Mestre,
Olhe que construções magníficas, que pedras impressionantes. Jesus respondeu: Está vendo essas grandes construções? Serão completamente destruídas. Não restará pedra sobre pedra. Mais tarde, Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras, do outro lado do vale, de frente para o templo. Pedro, Tiago, João e André vieram e lhe perguntaram em particular: Diga-nos, quando isso tudo vai acontecer? Que sinais indicarão que essas coisas estão prestes a se cumprir? Jesus respondeu: Não deixem que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará contra outra e um reino contra outro. Haverá terremotos em vários lugares e também fome. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. Tenham cuidado, vocês serão entregues aos tribunais e açoitados nas sinagogas. Por minha causa, serão julgados diante de governadores e reis. Essa será sua propriedade, sua oportunidade de lhes falar a meu respeito. É necessário primeiro que as boas novas sejam anunciadas a todas as nações. Quando forem presos e julgados, não se preocupem com o que dirão. Falem apenas o que lhes for concedido naquele momento, pois não serão vocês que falarão, mas o Espírito Santo. O irmão trairá seu irmão e o entregará à morte, e assim também o pai o seu próprio filho. Os filhos se rebelarão contra os pais e os matarão. Todos os odiarão por minha causa, mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. Salmos 49, do 1 ao 20. Ao regente do coral, salmo dos descendentes de Corá. Ouçam isso todos os povos, escutem todos os habitantes da terra. Toda a humanidade, sem exceção, tanto ricos como pobres, prestem atenção, pois minhas palavras são sábias e meus pensamentos cheios de entendimento. Ouço muitos provérbios com atenção e ao som de harpa explico enigmas. Por que terei medo quando vierem as dificuldades, quando os inimigos perversos me cercarem? Eles confiam em seus bens e contam vantagens de suas grandes riquezas, mas não são capazes de se redimir da morte e pagar um resgate a Deus. O preço para resgatar uma vida é altíssimo e ninguém é capaz de pagar o suficiente para viver para sempre e jamais ver a sepultura. Olha que interessante. Aqui ele está colocando os pés no chão daqueles homens que são muito ricos, porque essas pessoas às vezes confiam nos seus bens e abandonam a Deus. Mas aí ele diz: com seus bens você consegue comprar um pouco a mais de vida? Você consegue evitar a morte? Coisas que são do poder do próprio Deus. E aí essas pessoas se acham maiores do que Deus porque têm muitas riquezas, quando na realidade essas riquezas não são maiores do que Deus. Os sábios, no fim, morrerão, como os tolos e os ignorantes, que deixam toda a sua riqueza para trás. A sepultura é seu lar eterno, onde ficarão para sempre. Dão o próprio nome às suas terras, mas a sua fama não durará. Como os animais, eles também morrerão. Esse é o destino dos tolos, embora sejam admirados pelo que dizem. Como ovelhas são levados à sepultura, onde a morte será seu pastor. Pela manhã, os justos governarão sobre eles. Seus corpos apodrecerão na sepultura, longe de suas grandes propriedades. Quanto a mim, Deus resgatará a minha vida e me livrará do poder da sepultura. Portanto, não desanimem quando o perverso enriquecer e sua casa se tornar ainda mais luxuosa, pois quando morrer, nada levará consigo. Sua riqueza não o acompanhará ao túmulo. Nessa vida, ele se considera afortunado e é elogiado pelo seu sucesso. Contudo, morrerá como todos os seus antepassados e nunca mais voltará a ver a luz do dia. Os que contam vantagens de suas riquezas nada entendem, como os animais também morrerão. E por fim, Provérbios 10, 27 a 28. O temor do Senhor prolonga a vida, mas os dias dos perversos são encurtados. As esperanças dos justos resultam em alegria, as expectativas dos perversos não dão em nada.
E essas foram as palavras do Senhor para nós, que elas possam encontrar abrigo no seu coração e que você possa continuar meditando nelas durante o seu dia. Senhor, obrigado por mais esse dia. Obrigado, Pai, por essa oportunidade de ler a Tua palavra. Abençoa para que ela possa entrar nos nossos corações, para que elas possam edificar as nossas vidas. Senhor, abençoa todo o nosso dia. Abençoa, Senhor, aqueles que vão trabalhar. Abençoa aqueles que vão estudar. Abençoa aqueles que estão voltando do trabalho, ou aqueles que ficarão nos seus lares fazendo as suas tarefas, Senhor. Tudo que nós fizermos seja abençoado e guiado por Ti, Senhor. Continua conosco, Senhor, em tudo o que nós fizermos. Abençoa, Senhor, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão doentes, para que o Senhor venha entrar com providência, venha entrar com cura, venha entrar com libertação. Abençoa aqueles que estão procurando, Senhor, emprego, aqueles que estão desempregados, para que o Senhor abra portas, para que o Senhor traga sustento para o seu povo, para que nós possamos sempre ver a sua mão nos guiando em segurança, Senhor, em tudo que nós fizermos. Senhor, continua conosco mais esse dia, Senhor, nos guiando e nos guardando. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que você tenha um dia abençoado, que tudo que você fizer prospere e que Deus esteja sempre te abençoando nesse seu dia. Não esqueça de que tudo o que nós fizermos tem que ser para a glória do Senhor. Fique com Deus e até amanhã para mais um devocional.